Mas você não diria que há uma virada por conta do cristianismo, quando você começa a colocar o sacrifício como essa nova, né, novo elemento de moralidade? Há uma diferença, sim, porque o herói, o Aquiles quer fama. Isso, exatamente. O cara quer ficar famoso, ele quer ser louvado pelos outros. Glory! É aquele bagulho da... O Beowulf começa com a fama e termina morrendo pra salvar as pessoas tendo em vista a vida eterna. É a motivação do ego, né? Eu quero ser reconhecido, eu quero que meu nome seja famoso, eu acho que é o que eu mereço. O Seguin confessa os pecados dele pra morrer pra esse mundo, porque aí ele tá preparado pra morte quando ele vai enfrentar um negócio. E isso é propriamente cristão. E aí eu acho que o Campbell erra. Nós temos muitos erros de Campbell. Mas vamos lá. Mas, pra mim, o erro mais simples do Campbell, e não tanto o cara fez uma baita estrutura simbólica, que a gente tá aqui batendo todo o negócio dele. Zoando. Mas o erro do Campbell, pra mim, é a palavra monomito. É simplesmente no mono. Se ele não tivesse usado a palavra mono, eu estaria muito confortável, porque ele falou, cara, pode até falar o mito, que é animal, mas mono é forte o mito mais demais. Comum, O mito mais comum, mas é forte demais, porque eu claramente vejo uma diferença. O Tolkien fala de catástrofe ou catástrofe, que é o ponto mais baixo da história, catástrofe, você vai descendo. Então muitas histórias são assim, vai piorando, piorando, piorando. Chega naquele ponto que fala, cara, já era. A barriga da baleia, você tá dentro da baleia. A barriga da baleia. Que a barriga da baleia, o Jonas, é exatamente uma história da Bíblia. E agora tem isso literalmente no Star Wars, quando eles estão naquele lugar escuro todo, de lixão. Não, lixão, onde vai fechando a parede e tal. E aí vem a morte simbólica. No caso do Rock, por exemplo, ele cai no meio da luta, ele tem que apanhar até o ponto que você fala, cara, acabou. Bambam passou por isso. Ele tá na jornada. A gente tem que reconhecer a jornada. Ele tá numa jornada de herói, mas ele tá muito. O problema do Bambam é que só que ele não renasceu, né? Então faltou provavelmente o mestre, o treinamento. Tá faltando nada mestre. contra o Bambam. Se ele é nosso herói. A gente tá lascado. Imagina. Escolhemos nosso campeão. Madre. A última esperança do Ocidente. Desce uma nave e fala, escolha o seu campeão. O Bambam aparece, sou eu. Nosso anti-herói, por que não? Nosso anti-herói. Nosso anti-herói. E aí, quando chega nesse momento do drama, vem a ressurreição, vem a volta do herói. Aquele momento que ele triunfante retorna alterado. O Gandalf morre lutando contra o Balrog, volta como Gandalf o Branco. O Aragorn desce até a Mansão dos Mortos, volta como rei e senhor de todos os lugares. O Frodo sobe a Montanha da Morte, né? Cai ali para destruir o Anel. Então o herói... O Neo também, ele literalmente morre, né? Ele meio que morre e renasce. E depois renasce, né? O Dante Alighieri desce até o inferno para subir o purgatório para ser elevado até o céu. Então, o herói, a morte e a ressurreição, né? Elas são uma estrutura fundamental e que vem muito forte com o cristianismo. Eu acho que o Beowulf marca essa transição, porque se você pegar antes da Idade Média, você não vê tão forte essas histórias. Gilgamesh, a motivação é diferente. Não, completamente diferente. Gilgamesh, os deuses estão chateados. Ele é invejoso. Porque ele é um péssimo rei, ele é tirano. Vão fazer Enkidu, que é um monstro selvagem, para desafiá-lo. Só que daí Enkidu passa pelo período de civilização sexual, que é o necessário para ele ser civilizado pela meretriz. E depois que ele é civilização. É o sexo civilizatório que acontece. Aí depois dele ser civilizado, quando ele se encontra com o Gilgamesh, se tornam amigos. E vão partir para aventuras. E não tem necessariamente nenhum objetivo claro de vamos fazer tal coisa porque vamos salvar o mundo. Não. Mas o que a gente vê claramente é um arco de transformação de Gilgamesh. Claramente ele era um péssimo rei. E a lição arquetípica que essa história quer trazer é de que se você não for um bom rei, o monstro vem te atacar. Então, melhore seu comportamento, porque senão você vai ser destronado. Vai vir alguém tentar tomar o seu trono. Seja os deuses, seja o povo, alguém vai tentar tirar o seu trono. Então, mesmo através de uma história que parece ser um pouco egoísta, ainda assim existem lições pro povo da época e pros reis. Né? O Raskolnikov, que é personagem do Dostoiévski, ele é uma história de conversão, uma história de mudança pessoal. A parte do... E Hamlet. Não, Hamlet é muito interessante porque... Vamos lá, vamos... Começa a história, ele é um boyzão, playboy. Playboy. Papai morreu. E aí tem primeiro um desafio, o pai morreu. E aparece o fantasma do pai. Mamãe casou com o tio. Mãe casa com o tio. Mãe casou com o tio. E aí tem uma traição na história. Que é a traição da Inglaterra. Na Inglaterra, o que aconteceu nesse contexto
foi que acabou de mudar toda a ordem política e social. O rei rompeu com a Igreja Católica basicamente para se divorciar. Isso. O Shakespeare é católico de origem e ele está vivendo exatamente nesse período. O fantasma do pai chega e fala, fui traído. Hamlet é uma escolha. É o fantasma, né? Sim, é que é o fantasma, né? Ele acredita que seja. Isso, tem esse drama. A gente mas sabe esse drama ele é proposital. Proposital. Porque se o fantasma do pai é real, aliás, tem até um drama religioso envolvendo isso. Sim, porque o fantasma seria uma aparição do purgatório. E aí tem implícito isso na história. Se tem purgatório, tem o fantasma. Se não tem purgatório, não tem o fantasma. Então já tem esse drama teológico que é da época, bem a controvérsia da época que tá circulando. O fantasma chega e fala, fui traído, é isso mesmo. Esse é o negócio que tá rolando. O Hamlet entra num drama existencial muito forte agora, que ele tem que O que ele vai fazer? Ele vai ou se rebelar contra essa nova ordem corrupta, que foi feita literalmente na morte do pai. O tema da morte do pai é muito forte. Porque a morte do pai, simbolicamente, é a morte da autoridade, a morte da religião, a morte de tudo do seu protetor. Você tá largado. Muitos protagonistas têm que morrer o pai para ele virar o herói. Sim. Porque é o momento que ele tem que virar o homem agora. Peter Parker. Mas o tio Ben é o pai dele, na prática. É a figura paterna. A figura paterna, né? O Hamlet, ele pode ser o revoltoso, ele pode ser o rebelde completo. Inclusive, ele flerta fortemente com isso. Se eu matá-lo agora, ele vai pro céu. Ele acabou de se confessar, eu quero que ele morra e vá pro inferno. Tem um elemento assim de um ódio num nível profundíssimo ali. Vou esperar pra te matar. Pra que você vá pro inferno. O negócio assim, é um nível de ódio incalculável. Ele faz o teatrinho ali pra ver se ele vai reconhecer. E aí o Hamlet, quando ele vai passando por ele rejeita esse ódio tão intenso e ele vai entendendo a realidade da morte. A famosa cena da caveira, quando ele segura lá a cera, não sei, que é o bobo da corte ali, uma figura carinhosa pra eles, que ele vê morto. Sou eu com essas malditas jujubas que me tiram da dieta. O cara é alegre, o ser ou não ser, nada mais é do que você descobrir a morte. Do pó viemos, do pó voltaremos. A caveira significa, cara, a gente morre. É nesse momento que ele está disposto... É nesse momento que o Hamlet aceita o chamado dele de, eventualmente, morrer para resolver a situação do reino. O Hamlet tenta redimir o reino por meio da ficção, que é bem interessante. Ele monta uma peça dentro da peça. Qualquer pessoa que olhar Hamlet, o Hamlet monta uma peça para a rainha que fala que teve uma traição no reino. Uma metalinguagem possível é que o Shakespeare estava fazendo uma peça, inclusive, para Elizabeth, falando, olha, o reino tá podre. Você, Elizabeth, que está assistindo essa peça, que eu sei que vai estar aqui, uma leitura. enxergue a podridão que está acontecendo no reino. Caramba. Que é a Dinamarca, né? Isso aqui tudo é na Dinamarca. Mas, na verdade, meio que está acontecendo na Inglaterra. Algo podre no reino da Dinamarca. Algo podre no reino da Dinamarca, mas, na verdade, a Dinamarca é meio que a Inglaterra. E agora, quando o Hamlet finalmente entende a realidade da morte, resolve enfrentar o desafio. Só que, claro, enfrentar o desafio tem implicações trágicas, porque as pessoas vão se matar no reino. No caso de Hamlet, a desestabilização do reino pelo choque de forças, das forças corrompidas com a força agora do Hamlet, né, termina com a invasão estrangeira, que é o Fortinbras, que o cara chega lá e pacifica a situação. Ou seja, o que acontece em Hamlet? É uma tragédia porque o reino da Dinamarca, na sua decadência, não abre espaço para seus próprios heróis. Seus heróis morrem de maneira trágica. Se Hamlet não tivesse entrado no conflito, a Inglaterra continuaria decadente. Por isso que ele é heróico na história a despeito da desgraça. Tem vários personagens que tentam afastar ele do negócio. Por exemplo, o Guildenstern e o Rosencrantz são os universitários. E aí os universitários chegam pro Hamlet e falam, cara, para de se preocupar com tudo isso, entendeu? Não há certo nem errado, mas é pensar que eu faz assim. O que significa isso na peça? Bicho, esquece, o certo e o errado são subjetivos, não perde seu tempo com isso. Timão e Pumba. Timão e Pumba, cara, Timão e Pumba é uma ótima analogia, porque o Timão e Pumba tem um elemento forte de... Rei Leão é pesado, o Moisés, é pesado a jornada do herói. E tem essa tentativa de tirar, né? Então, e Hamlet, verdade, correto. E aí tem o pai morto, né? Que aparece lá Tem o sacerdote que inicia ele no negócio. O Rafik. E aparece o pai morto. Que é essa imagem da revelação, né? Por exemplo, na história do Moisés, Deus fala com ele, né? Deus guia ele. Porque tem um pai
Não consegue. O né? mentor, às vezes, é até o pai espiritual, assim, não é... Eu acho que o pessoal não pegou a referência. Não consegue, né? Deixei o arco-íro. Coitado, Não sabe Rogério. disso. Mas em resumo, Ninguém sabe. Não sabe. Professor Não dando, sabe o que é isso. Professor dando aula. Professor, Hamlet, não aqui. sabe. A Que gente isso? fala- Nunca cara viu falou o de meme do Hamlet, a gente falou- Moisés? Do Silvio Nunca Santos? Não vi, consegue, nunca Moisés. vi, nunca Não. vi. Não, temos Desenha que, a raquete do temos que Guda. educar o Guda. professor. Você tem que assistir esse Não. vídeo. Preciso ver. A raquete do Guda. Mas foi mal, a quinta série Foi isso? atrapalhou a... Desenhou O cara no raciocínio super Porra, complexo. eu- a gente desenha uma afro. O cara lá em Hamlet. Babaca no fundo da sala. Perdão. Olha, só É o Moisés. fundão da classe É, mesmo. Não consegue, né? Vamos Não, voltar. mas em resumo, o que eu tava falando era isso. Hamlet, então você também vê um heroísmo, mesmo sendo uma tragédia, mesmo tendo um negócio assim. Sim. Recusa do chamado, o mentor é o pai falecido, que Isso. aparece como fantasma, assim, como não precisa ter necessariamente só o mentor físico, né? O Deus é o mentor do Moisés. Isso. Ele sobe no morro Exato. e Deus é o mentor dele. Não precisa... A jornada do herói de Moisés ali é tudo perfeitinho também. Uhum. Você vê certinho. Os negação do personagens bíblicos chamado, tem vários, mundo né? comum. Cara, eu posso só ficar aqui no palácio, entendeu? Porque eu vou chegar a esse negócio. E depois que Ou atravessou o mesmo- mar, cara, acabou, né? O limiar ali é bem literal. Falar, cara, voltar não dá.